Bom dia, gente. Domingo 9 de dezembro, Paz e Bem de número 26. Domingão. Ó, mais tarde hoje, o sol já tá aí, dando as caras, a passarada cantando, saudando a chegada do sol. Hoje, como tínhamos combinado, uma hora mais tarde, Paz e Bem vai ao ar às 7 no canal Paz e Bem e às 8 na TV 247. Então, a partir de agora, todo domingo, a nossa programação de domingo, um pouquinho mais tarde, uma hora mais tarde, para a gente poder dormir um pouquinho mais. Tá bom? Hoje é o segundo domingo do Advento, do tempo da espera do Natal, para cristãos católicos e de algumas outras denominações, como os cristãos episcopais anglicanos. Então, é a caminhada para o Natal. É o segundo domingo que marca, dos 4 domingos, esse é o segundo domingo que marca esta caminhada. Isto tem a ver com a nossa meditação de hoje em torno das bem-aventuranças, não é? Nós começamos ontem a meditar ao redor das bem-aventuranças. Hoje vamos concluir esta meditação, pelo menos no âmbito desse programa, né? A meditação prossegue a vida inteira. E tem tudo a ver, porque a mensagem, a leitura do texto do Novo Testamento, que é o início do capítulo 3 de Lucas, deste segundo domingo do Advento, tem a mesma ideia, a mesma ressonância dessa mensagem original dos evangelhos, que é a da convocação na pobreza, né? Que é a da convocação dos excluídos, que é a da constituição de uma comunidade de solidariedade a caminho do reino de justiça à margem da sociedade estabelecida, à margem do establishment. A leitura, então, deste domingo, tomada do Evangelho de Lucas, é todo segundo domingo do Advento, em todos os anos, é João Batista, é a convocação de João Batista. E aí ela termina com uma citação, João Batista tomando emprestado palavras do profeta Isaías para anunciar aquele que vai chegar. Mas olha, vejam bem, olha o contexto. Este capítulo 3 do Evangelho de Lucas, na verdade, ele é o início do Evangelho. O primeiro e o segundo, que narram o nascimento e a infância de Jesus, foram escritos bem posteriormente, depois que o Evangelho estava concluído. Então eles foram adendos colocados no começo. E esse ritmo desse capítulo 3 é o ritmo realmente de um texto que se inicia, do Evangelho que se abre. Olha só. No ano 15º do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Tracotinide, Lisânias, tetrarca de Abilene, sob o pontificado de Anás e Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas, todo vale será aterrado, toda montanha ou colina será abaixada. As vias sinuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão nivelados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Este é o trecho que está sendo ou será proclamado, então, nas missas, celebrações, nas igrejas neste domingo. Vejam que coisa interessante. Ele começa do maior e vai, até chegar a alguém completamente às margens da sociedade. Então o texto começa
no 15º ano do Império de Tibério César. Então ele começa com a referência do imperador, desce para a referência do representante do imperador em Israel, Pôncio Pilatos, desce para a referência daquele que era o interventor, aquele que era o tetrarca, como ele fala, aquele que era o nobre da elite, já da elite judaica, né? Então ele começa a transitar para a elite judaica na Galileia, desce para o irmão do Herodes, ali na região da Itureia, o outro em Abilene, aí desce um pouco mais para falar da elite religiosa judaica, Anás e Caifás. Aí ele fala, não é para nenhum desses ricos, poderosos membros da elite que foi dirigida a palavra de Deus. A palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Foi dirigida para João, um pequeno, um inexpressivo, um zero à esquerda, alguém às margens da sociedade, e foi dirigida da mesma maneira. Não foi dirigida no palácio em Roma, não foi dirigida nos palácios em Israel, não foi dirigida no templo de Jerusalém, foi dirigida no deserto, que é o lugar por excelência onde vagavam os pobres, os doentes, os miseráveis em sua miséria. O deserto, que é o lugar na tradição judaica do encontro com si próprio, do encontro com a sua própria realidade e da procura de Deus. Interessante, não é? Porque isso aqui, então, como eu disse, tem a ver com o Sermão da Montanha. Onde vai ser o Sermão da Montanha? Nós vimos ontem. O Sermão da Montanha vai acontecer no deserto. Como disse o nosso guia de hoje, o André Churraqui, vai acontecer numa das mais profundas depressões do planeta Terra, que é tá aqui, mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar. Na verdade, fala-se Sermão da Montanha, mas foi uma pequena colina situada nesta depressão. Então a gente sai do alto para o baixo, do rico para o pobre, da opulência para o nada ter, para o despojamento total. E é neste lugar, e é esta pessoa, ali João, que vão então preparar a chegada daquele que vem. E quando ele vem, o primeiro momento no Evangelho de Mateus, então a gente salta aqui hoje de Lucas para Mateus, mas em Lucas também isso acontece, o primeiro momento em que este que veio faz o anúncio do seu programa, do programa da sua missão, é exatamente no deserto. É exatamente no deserto, é exatamente às margens. E aí então chegamos ao Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. Tomando mais uma vez aqui a nossa Bíblia, vimos ontem e põe-se a falar e os ensinava dizendo: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Ou, na versão de outras traduções da Bíblia, tomadas do grego, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O que o André Churraqui nos propõe é construirmos um diálogo com esse texto a partir da busca da sua mensagem original, da oralidade deste texto que foi pronunciado. Então, não, em grego, a palavra feliz ou bem-aventurado vem, então, do grego, makarioi, mas a partir da língua em que efetivamente este discurso de Jesus foi pronunciado.
o hebraico ou, no máximo, o aramaico. E aí, nesta língua, a palavra que abre cada sentença das bem-aventuranças é Ashrei. Ashrei. Que é em marcha, em pé, a caminho. Vamos ver como fica a mensagem? Como muda completamente o espírito da mensagem de Jesus a partir dessa tentativa de aproximação com o sentido original do discurso e do texto, e portanto de um ir além do texto escrito a partir, ou a partir da escuta que a gente tem de um texto escrito a partir da versão grega. Vamos lá. Uma observação: o Shoraki faz esse processo de aproximação não apenas nessa expressão, né, do Ashrei em vez do Makaroi, mas ele faz todo o texto, ele vai buscar essa ressonância. Nós vamos ter algumas estranhezas aqui, eu vou pontuando ao longo das bem-aventuranças. Ele abre a boca, ensina-os e diz: em marcha, humilhados do sopro, sim, deles é o reino dos céus. Humilhados do sopro, pobres em espírito, né? Em marcha, humilhados do sopro, sim, deles é o reino dos céus. Em marcha, os enlutados, sim, eles serão reconfortados. Nós ouvimos, né? Em marcha, os aflitos, eles serão consolados. Os enlutados, porque a vida dos pobres e dos miseráveis é uma vida de muito luto, muita morte, muita doença ao seu redor, especialmente na antiguidade, mas ainda hoje, e no Brasil ainda mais agora, depois da partida dos médicos cubanos, não é? Em marcha os humildes, sim, eles herdarão a terra. No texto que nós estamos acostumados é em marcha os mansos. Os humildes aqui, a palavra original é anauim, os pobres do Senhor, os humildes do Senhor, aqueles que na sua pobreza buscam a salvação de Deus na tradição judaica e que vão ser aqueles que vão se acercar, se aproximar de Jesus. Próxima sentença. Em marcha os famintos e os sedentos de justiça. Sim, eles serão saciados por justiça. E esta é a convocação, né? A convocação é para que marchemos rumo ao reino de Deus, rumo ao reino da justiça. Em marcha os matriciais, sim, eles serão matriciados. No nosso texto mais usual, seria então em marcha os misericordiosos, sim, eles alcançarão misericórdia. Matriciais, então vem da matriz, esta ideia, né, da misericórdia como o centro do ser de Deus. Rahamim, na palavra em hebraico. Rahamim, o útero de Yahvé. Rahamim, o útero de Deus. A misericórdia é a contorção do útero de Deus diante das situações de miséria, das situações de opressão, das situações de sofrimento. Próximo. Em marcha os corações puros. Sim, eles verão Elohim, eles verão a Deus. Em marcha os pacificadores. Sim, eles serão chamados os filhos de Deus. Na tradução mais usual, em marcha os que promovem a paz. Sim, eles serão chamados filhos de Deus. Em marcha os perseguidos por causa da justiça. Sim, deles é o reino dos céus. Em marcha, quando vos insultam e vos perseguem, e mentindo vos acusam de todo crime por minha causa. Então é isso que nós vivemos hoje, é isso que vivemos nas ditaduras, é isso que
a tradição, é da tradição do cristianismo que busca a originalidade da mensagem de Jesus, é da tradição de todos os caminhos de espiritualidade que buscam esta originalidade da caminhada dos que nada têm para o reino da justiça à perseguição. Estamos vendo isso agora no Brasil, né? Esta campanha de ódio contra todos aqueles que ousam se levantar contra a injustiça, a fome, a miséria, e esta parece que vai ser a característica aí dos próximos tempos no Brasil. Então a conclusão, aqui já no versículo 12, regozijai-vos, exultai, vossa recompensa é grande nos céus. Assim também perseguiram os inspirados, aqueles, né, nós vimos lá, inspirados, aqueles do sopro de Deus, os humildes de Deus, os pobres, os que vieram antes de vós. Portanto, nós não somos originais. Este caminho é um caminho que veio, que aconteceu, que marca a jornada de todos aqueles que buscam seguir a mensagem original de Jesus. Vou ler agora então todas as bem-aventuranças nesta versão oralizada, oralizante, que nós podemos escutar juntos agora, eu e você. E vendo as multidões, ele sobe na montanha e se senta. Seus adeptos se aproximam. Ele abre a boca, ensina-os e diz: em marcha, humilhados do sopro, sim, deles é o reino dos céus. Em marcha, os enlutados, sim, eles serão reconfortados. Em marcha, os humildes, sim, eles herdarão a terra. Em marcha, os famintos e os sedentos de justiça, sim, eles serão saciados. Em marcha, os matriciais, sim, eles serão matriciados. Em marcha os corações puros, sim, eles verão a Deus. Em marcha os pacificadores, sim, eles serão chamados filhos de Deus. Em marcha os perseguidos por causa da justiça, sim, deles é o reino dos céus. Em marcha, quando vos insultam e vos perseguem, e mentindo vos acusam de todo crime por minha causa. Regozijai-vos, exultai, vossa recompensa é grande nos céus. Assim também perseguiram os inspirados, os que vieram antes de vós. Pois é, muda tudo, né? Muda tudo, muda a nossa perspectiva. Jesus nunca congratulou ninguém porque era pobre e miserável. A pobreza e a miséria indigna Jesus. A pobreza e a miséria revolve as entranhas de Deus e deveria revolver as nossas entranhas. A acusação que a direita, a extrema-direita, os conservadores fazem, por exemplo, a teologia da libertação, de ser uma amante da pobreza, é mais uma das calúnias. A caminhada dos cristãos que buscam a originalidade da mensagem de Jesus é a caminhada com os pobres, é o amor pelos pobres, mas é a indignação a mais profunda com o reino da pobreza. Porque o nosso reino, o reino do nosso mestre, é o reino da justiça, é o reino da paz. Só há paz onde há justiça. Só há justiça onde há partilha, onde a vida é boa para todos e não só para aquele 1% do alto. Paz e bem, vida boa para todos, toda a humanidade. Vamos agora com o sol já se colocando bem expressivo aqui atrás. Opa, desculpa. Vamos fazer a nossa meditação. Vejam que já tem um cenário completamente diferente. Tudo muda, né? O dia vai passando e tudo vai mudando. A vida vai passando, tudo vai mudando. Meditação deste domingo. Que nos sintamos então convocadas, convocados, você e eu, para esta jornada. Sermão
da montanha. Bem-aventuranças, o discurso da convocação. Vamos ficar então com as costas bem retas, nesse sentido tranquilo, relaxado, mas de prontidão, de estarmos despertas e despertos. Abrir nosso coração, respirar profundamente para que nosso coração então possa abrir-se e bater mais lentamente. Vamos escutar os sons ao redor, depois nos desligarmos deles e ouvir apenas essa convocação em marcha. Olhos fechados, vamos lá. Ok, abrindo os olhos. Nossa Senhora, tá um solzão. Previsão aqui em Bertioga, a madrugada foi bem geladinha, bem fria, mas de um sol intenso hoje, o dia inteiro. Que sejamos bem iluminadas, iluminados pelo sol. Esse sol bonito que está nascendo aqui hoje, pelo sol convocação. Em marcha. Paz e bem, gente. Paz e bem.